Há orações que não se perdem no vento. Há lágrimas que Deus recolhe como pérolas em seu cálice sagrado. Há mães que, mesmo diante do impossível, continuam acreditando. Santa Mônica foi uma dessas mulheres, uma alma que transformou o sofrimento em oração e a oração em milagre. Esta é a história da mãe que chorou até o céu responder. Santa Mônica nasceu no século XVI, em Tanguesh, no norte da África, uma terra marcada pela cultura romana e pela força das tradições antigas. Desde a juventude, seu coração foi tocado pela fé cristã, numa época em que o cristão ainda exigia coragem, silêncio e perseverança. Ela aprendeu cedo que a fé verdadeira não é feita apenas de palavras, mas de constância, que a oração não é repetição, mas comunhão, que amar a Deus é permanecer mesmo quando o mundo desaba. Seu casamento com Patrício, um homem pagão e de temperamento duro, seria o primeiro grande campo de batalha de sua alma. Enquanto ele se exaltava, ela silenciava. Enquanto ele se perdia na ira, ela dobrava o joelho. Não foi uma vida de conforto, mas de entrega. E aos olhos de Deus, nenhuma entrega é pequena. Santa Mônica compreendeu um mistério profundo. A fé não remove o peso da cruz, ensina a carregá-la. Como Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus 5,4. Ela acreditava nessa promessa, e em meio às dores, sua alma se tornava cada vez mais pura, lapidada pelo amor e pela esperança. Mas o maior desafio da sua vida ainda estava por vir: seu filho Agostinho. Desde criança, Agostinho se mostrava inteligente, curioso, brilhante. Um dom que poderia servir à luz, mas que o mundo rapidamente atraiu para a sombra. A ambição, o prazer e o orgulho o seduziram, afastando-o da fé que sua mãe lhe ensinava. Mônica o via se perder pouco a pouco, e o que mais doía não era sua rebeldia, era a distância entre ele e Deus. Ela ouvia buscar sabedoria nos filósofos, prazer nas mulheres e resposta nas heresias. E em cada erro ela via uma ferida espiritual se abrir, mas nunca o condenou. Como o pai do filho prodígio, ela esperava na porta, com o coração voltado para o horizonte, crendo que um dia ele voltaria. Levanta-me e irei-te com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Lucas 15:18. Esse versículo que Agostinho um dia viveria na pele era a profecia silenciosa que guiava o coração de tua mãe. As orações de Santa Mônica não eram palavras vazias. Era noite sem sono, eram lágrimas no travesseiro, eram jejuns oferecidos, eram missas frequentadas com a alma rasgada. Ela não pedia sucesso, não pedia riqueza. Pedia conversão. Enquanto o mundo buscava glória, ela buscava salvação. Há um poder misterioso nas lágrimas de sua mãe. Deus parecia ter reservado para ela um altar especial no céu, como dizia o Salmo. Recolhe, ó Deus, minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Salmo 56:8. Cada lágrima de Mônica era pedido gravado neste livro divino, e Deus jamais esqueceu os nomes escritos com amor. O tempo passava e Agostinho seguia distante. Ele viajava, estudava, encantava multidões com sua eloquência, mas por dentro sua alma estava vazia. Mônica o acompanhava à distância, não como um controle, mas como fé. E quando parecia que tudo estava perdido, Deus enviou uma palavra por meio de um bispo que, ao vê-la desesperada, lhe disse: Não é possível que se perca o filho de tantas lágrimas. Essa palavra foi como uma profecia. O impossível agora tinha uma promessa, e Mônica passou a viver em torno dela, acreditando que, cedo ou tarde, o amor de Deus alcançaria o seu filho. Os anos se tornaram décadas, e como o ouro que só purifica no fogo, a fé de Mônica foi sendo provada. Seu marido, Patrício, converteu-se pouco antes de morrer,
fruto de sua paciência e amor. Então ela ficou viúva, sozinha, mas não vazia. O mesmo Deus que havia tocado o coração do seu esposo, agora tocaria o do seu filho. Certa noite, Mônica teve um sonho. Ela viu-se em pé sobre uma régua dourada, e ao seu lado estava um jovem brilhante, que lhe disse: "Onde tu estás? Ali estará teu filho." Ela acordou em lágrimas, entendendo que o Espírito Santo havia lhe mostrado o que estava por vir. A promessa estava em curso, mas ainda haveria espera. Agostinho partiu para Roma e depois para Milão, buscando sabedoria nas palavras dos homens. Mônica o seguiu. Com mais de 50 anos, atravessou o mar, enfrentou o cansaço e a incerteza, não para controlar o destino do teu filho, mas para garantir que ele fugisse do amor de Deus. E foi em Milão que a profecia começou a se cumprir. Ali, Agostinho conheceu Santo Ambrósio, o bispo cuja sabedoria e compaixão tocariam o seu coração. Mônica via, pela primeira vez, as muralhas de orgulho começou a cair. Ela observava em silêncio, como quem viu o amanhecer depois de uma noite longa demais. As pregações de Ambrósio penetravam em Agostinho como uma luz que fere, mas cura, e o jovem que havia zombado da fé começou a questionar o vazio que o cercava. Enquanto isso, Mônica orava com mais fervor que nunca. Ela compreendida que Deus não age na nossa hora, mas na hora perfeita. Quando o coração de Agostinho finalmente se rendeu, o céu se abriu. Numa noite tomada por uma angústia profunda, Agostinho chorou como nunca, ao ouvir a voz de uma criança que dizia: "Toma e lê." Abriu as escrituras e encontrou: "Não em orgias e bebedices, não em impureza e dissoluções, não em contendas e invejas, mas revesti-vos de Senhor Jesus Cristo." Romanos 13, 13 e 14. Essas palavras o atravessaram como uma espada de luz, e ali o filho perdido finalmente voltou ao pai. Quando Mônica soube, caiu de joelhos, e as lágrimas que antes eram de dor tornaram-se lágrimas de gratidão. O filho que ela havia entregado nas mãos de Deus estava enfim salvo. Aquela mãe que chorou por tantos anos agora sorri em silêncio. Não o sorriso da vitória humana, mas da alma que viu Deus cumprir sua promessa. Pouco depois, Agostinho pediu o batismo, e no ano de 387, em Milão, foi batizado junto ao seu filho Adeobaldo. Naquela noite, Mônica chorou novamente, mas agora de alegria. A mulher que tanto esperou havia alcançado o impossível. Durante a viagem de volta à África, pararam em Ostia, na Itália. Ali a mãe e filho tiveram uma das conversas mais belas da história cristã. Falavam sobre a eternidade, sobre o céu, sobre o amor que não passa. E Mônica, tomada por uma paz indescritível, disse: "Filho, já nada mais me prende à terra, e o meu desejo foi atendido. Vi você convertida ao Deus que eu tanto pedi." Poucos dias depois, partiu serenamente para a eternidade. "Filho, já nada mais me prende à terra, e o meu desejo foi atendido. Vi você convertida ao Deus que eu tanto pedi." Poucos dias depois, partiu serenamente para a eternidade. Agostinho, tomado pela dor, escreveu anos depois: "Ela chorou por mim mais do que as mães choram pela morte dos seus filhos." Essas palavras ecoam como uma confissão eterna de gratidão. E de fato, Santa Mônica não apenas gerou um filho, gerou um santo. O milagre que ela esperou, orou e chorou se tornou uma das maiores conversões da história. Daquelas lágrimas nasceu Santo Agostinho, o Doutor da Graça, autor das Confissões, uma das obras mais profundas da humanidade. A história de Santa Mônica não é apenas sobre a maternidade, é sobre a força do amor que não desiste. É sobre o mistério da oração que parece não ser ouvida, mas é sempre atendida no tempo de Deus. É sobre o poder silencioso de quem ama sem condições. A oração feita por um justo pode ser muito em seus efeitos. Tiago 5,16.
Mônica foi essa mulher justa, não por perfeição, mas por perseverança. Ela não lutou apenas com armas, mas com lágrimas. Não pregou sermões, mas viveu o Evangelho. E é por isso que seu nome atravessa os séculos, lembrando a todos que Deus nunca se esqueceu de uma alma que confia. Hoje, quando olhamos para a vida de Santa Mônica, vemos refletido o coração de tantas mães, pais, esposas e filhos que também oram por alguém que se afastou. Ela é o símbolo da intercessão que não cansa, do amor que espera, da fé que não se dobra diante do desespero. Suas lágrimas nos ensinam que o verdadeiro poder espiritual não está no controlar o outro, mas em permanecer firme diante de Deus. Porque o Senhor não o rejeitará para sempre. Ainda que entristeça, usará de compaixão, segundo a multidão das suas misericórdias. Lamentações 3, 31, 32. Assim, cada pessoa que hoje vive em silêncio da espera pode encontrar consolo na história de Mônica. Afinal, ao mesmo Deus que ouviu suas lágrimas, continua ouvindo as nossas. E a cada oração sincera, mesmo sem respostas imediatas, é uma semente plantada na eternidade. Santa Mônica nos ensina que é um tempo de chorar e um tempo de colher, e que Deus, sendo Pai, nunca deixa uma lágrima cair em vão. Ela viveu o Evangelho de uma forma mais pura, não nos púlpitos, mas no lar, não com palavras, mas com paciência, não com milagres visíveis, mas com fé que move o invisível. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. Salmo 37:5. Foi isso que ela fez, e Deus fez o resto. Se há uma mensagem que ecoa de sua vida até hoje, é esta: não desista, nem da fé, nem de quem você ama, porque enquanto você ora, o céu se move em silêncio. E um dia, assim como Santa Mônica, você verá que nenhuma lágrima é esquecida por Deus. Gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreva e ajude o canal a levar mais fé e inspiração pelo mundo.